Bom, gente, como a gente viu com a coisa das 7 maravilhas do mundo antigo, essa lista que os gregos fizeram, as obras de arte, elas têm como parte da função delas contar uma história de um povo, falar sobre as sabedorias daquele povo, né? Quando a gente vê os arqueólogos e os historiadores batendo cabeça para entender como é que os egípcios empilharam aquelas pedras super pesadas e tão milimetricamente cortadas para formar aquelas 3 pirâmides. Então, as obras de arte contam a história de um povo, não é mesmo? Então, a gente vai falar agora sobre uma técnica, que é uma técnica milenar também, e que ajuda a contar a história dos povos que utilizam, né, essa técnica, que é a gravura. A gravura, elas são desenhos feitos em superfícies duras, madeira, metal, pedra, e a partir de incisões, talhos, realizados com instrumentos e materiais especiais, eles fazem esse desenho na superfície e carimbam, né, na folha. Ou então você bota uma folha por cima, né? Você pega a matriz, que é assim que é chamada, né? A peça que é entalhada. Você pega a matriz, bota uma folha em cima e risca com giz de cera e o desenho vai aparecer ali. Essa técnica é conhecida como gravura. A gravura, ela só é considerada uma obra de arte original quando ela é feita a partir da matriz, porque uma mesma matriz, ela vai gerar várias gravuras iguais. A gente pode usar a mesma matriz para várias gravuras. Mas se eu pegar e xerocar aquela gravura, ela já não é mais original. Ela só é original quando ela parte da matriz. E aí eu trouxe até um exemplo aqui, ó, de xilogravura pra gente, que vai ajudar a gente a passar já pro nosso próximo tema. A xilogravura é isso, ó, é a gravura a partir da madeira. O material é a madeira. Existe a gravura em metal, existe a serigrafia, existe a litografia. Tudo isso vinculado a essa mesma ideia da xilogravura, só que utilizando outros materiais. A xilogravura utiliza madeira e aí ele entalha na madeira, ó, ela é toda entalhadinha, ela tem volume aqui, né? Ele entalha na madeira e aí se eu botar uma folha em cima disso aqui e riscar essa folha com giz de cera, essa imagem aqui vai aparecer na minha folha. E se vocês observarem, ó, ele assinava ao contrário. Para vocês não vai aparecer o contrário, porque é como se fosse uma fotografia, né? Vocês estão me vendo num espelho. Quando a gente vê no espelho, a gente vê contrário. Mas esse desenho, esse pavão aqui, ele tá escrito ao contrário, por isso que vocês estão lendo ele certo até. E o J. Miguel é a mesma coisa. Ele tá escrito ao contrário. E quando a gente passa pro papel, ele fica escrito certinho, igual vocês estão vendo aí na imagem de vocês. Aí, olha que interessante, né? A gente vai ver que os japoneses, eles utilizavam a gravura com uma técnica que eles chamam de ukiyo-e, que é a utilização da técnica da gravura, utilizando cores vibrantes, cores bem vibrantes, para imprimir imagens. É uma técnica que era utilizada entre o século XVII e o século XIX. E eles imprimiam essas gravuras, eles faziam essas gravuras em, sei lá, papel para enrolar peixe, entendeu? Era uma coisa que não tinha um valor artístico ali, até por conta da reprodutibilidade, né? A gente vai ver que na arte existe uma coisa que fala que quando a gente consegue reproduzir a mesma coisa com muita facilidade, alguns críticos vão questionar se é arte ou não, né? Porque
se reproduz com muita facilidade. Mas eu considero, e a gente considera, que é arte sim, porque envolve uma técnica, né? Então, em determinado momento, esses ukiyo-e dos japoneses foram elevados a uma técnica de arte, a uma peça de arte. E esses ukiyo-es, eles serviam para contar a história do povo japonês. Mesmo quando estava sendo colocado ali enrolando peixe, enrolando mercadoria, eram figuras que contavam as histórias e tradições japonesas. Tanto que hoje em dia a gente vê que alguns historiadores estudam a história do Japão e tudo mais a partir dessas gravuras deles. E aí é muito interessante a gente ver como a arte ela tem esse papel de contar uma história visual, né? Mesmo que não tenha a parte textual. E aí, quem também... Isso aí era feito lá no Japão, hein, gente? Vamos começar a pensar na influência das coisas que acontecem ao redor do mundo. Por quê? Aqui no Brasil, a gente também vai utilizar a gravura para contar a história da nossa tradição. Quem faz muito isso é o povo nordestino, que utiliza a xilogravura para fazer as ilustrações da literatura de cordel. Então vamos entender isso. Inclusive esse aqui, ó, é uma xilogravura, uma matriz de xilogravura que veio de lá dos cantos do Nordeste. E é utilizado para a literatura de cordel, para ilustrar uma literatura de cordel. Então a literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos, né? Tipo aqueles folhetinhos, tipo zine. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro a gente tem zines, né? Que são esses folhetinhos que também utilizam gravuras. E vem com várias poesiazinhas. Esses zines são inspirados na literatura de cordel. E enfim, eles botavam poesias populares e essas xilogravuras em folhetos, vários folhetos iguaizinhos, e distribuíam, vendiam. O nome literatura de cordel vem justamente porque na época que os portugueses trouxeram esse tipo de literatura aqui para o Brasil, que foram os portugueses que trouxeram lá pelo século XVIII, elas eram expostas em varaus, né? Em varais. E aí, tipo, ficava penduradinho ali em cordinhas e virou literatura de cordel por conta disso. E aí, aqui no Brasil, a gente vê isso muito em feiras populares, é muito comum, é uma técnica que é muito importante para os povos nordestinos, né? E essas poesias que acompanham, elas são bem ritmadas, elas trazem questões da vida, questões filosóficas, denúncias de desigualdades sociais de forma poética e rimada. É muito rimadinha. Eu vou colocar um linkzinho também de uma poesia de cordel para vocês ouvirem também o ritmo da poesia. Então, o cordel é muito importante para os nossos povos tradicionais, principalmente lá do Nordeste. Ele conta histórias sobre os personagens, então você pode pegar uma literatura de cordel e entender muito bem a história do povo nordestino através dessa obra de arte, né? Desses livretos de arte.